Sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, da cidade de Itaúna, Minas Gerais. Daremos continuidade ao projeto Nos Passos de Emmanuel. Este projeto é um estudo das obras do Espírito Emmanuel, psicografadas por Chico Xavier, em especial das obras da coleção Fonte Viva. O livro que estamos estudando é o livro Vinha de Luz, e o capítulo que estudaremos hoje é o capítulo 141, que tem como título O Escudo. Para realizar este estudo, Emmanuel ele sempre utiliza de uma passagem bíblica e a partir daí ele vem fazendo as suas colocações a respeito dessa passagem. E a passagem escolhida por Emmanuel para esse título, O Escudo, foi a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 16, que Paulo disse o seguinte: embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Embraçando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Foi o que Paulo disse nessa carta aos Efésios, e Emmanuel vem falando a respeito dessa passagem, que ninguém se decide à luta sem aparelhamento necessário. Não nos referimos aqui aos choques sanguinolentos. Tomemos, para exemplificar, as realizações econômicas. Quem garantirá êxito à produção sem articular elementos básicos imprescindíveis à indústria? A agricultura requisita instrumentos do campo. A fábrica pede maquinaria adequada. Na batalha de cada um, é também indispensável a preparação de sentimentos. Requer-se intenso trabalho de semeadura, de cuidado, esforço próprio e disciplina. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes, dentro e fora dele mesmo, recomendou: usemos o escudo da fé acima de todos os elementos da defensiva. Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os corações. Todo trabalhador sincero do Cristo movimenta-se na frente de longa e porfiada luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da incompreensão cercam-no em todos os lugares. E, se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Uma passagem profunda, de Emmanuel, e ele vem nos explicando a respeito dessa fé falada por Paulo de Tarso, pelo apóstolo Paulo. E quando Emmanuel fala em escudo, e fala que é necessário que cada um ali se aparelhe do instrumento necessário para a luta, ele já adverte aqui logo em seguida que não se refere às lutas sanguinolentas nossas da terra, mas são as nossas lutas interiores, as nossas lutas ali para o crescimento moral. E ele exemplifica com a nossa vida material, falando de elementos ali da agricultura, da indústria, da economia, que para ter êxito sempre tem que ter o instrumento necessário. E ele fala que na batalha de cada um é indispensável a preparação dos nossos sentimentos. E para isso requer intenso trabalho de semeadura, de cuidado e de esforço próprio. Com isso, Emmanuel quis dizer que a nossa fé não é aquela fé que aceita tudo, aquela fé inerte, que não trabalha, que não produz, que não tem sacrifício, mas é aquela fé em movimento. E na própria Bíblia, mais uma vez na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, Paulo fala que falta nos reconhecer, mas reconhecer claramente
que Deus está em nós, conosco, junto de nós, ao redor de nós, e que por isso mesmo é imperioso de nossa parte aceitar as lições difíceis, mas sempre abençoadas do sofrimento, nas quais a pouco e pouco obteremos a coragem suprema da fé invencível. Confiar em Deus nos dias de céu azul, mas também confiar em sua divina providência nas horas de tempestade. Acolher a dor como sendo preparação da alegria, atravessar a provação entesourando a experiência. Observar as leis da vida e acatá-las compreendendo que a dificuldade é instrumento imprescindível e que o tempo de infortúnio não é senão a consequência de nossos erros de pensamento ou de ação, favorecendo-nos o reajuste. Tão somente assim, abraçando com paciência e proveito as lições menores da existência, transfigurando-as em luz para a vida prática, adquiriremos a fé vitoriosa que sabe esperar, agir, desculpar, amar e servir segundo a misericórdia de Deus. Então, assim, Paulo ele tinha muita certeza nessa fé, porque ele passou pelos infortúnios aqui na terra, ele foi ali um espírito que, quando encarnado, ele suportou as investidas dentro e fora dele, né, do maligno. Então, ele foi inicialmente ali um instrumento do mal, depois ele se converteu às portas de Damasco, e ele provou dessa fé sincera. E essa fé, a fé em Deus é aquela que a gente guarda no coração, a luminosa certeza de nosso Pai, de que nosso Pai existe. E não deixa desamparado nenhum de seus filhos. Convicção essa que ultrapassa o âmbito de simples crença religiosa. Conseguir fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas sim eu sei, com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Essa fé não fica estagnada em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação pela dor, pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido, traduzindo a certeza na assistência de Deus. Ela exprime a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e os problemas com a luz divina no coração. Então, é importantíssimo essa passagem de Emmanuel, esse escudo, essa fé que nos protege dos dardos inflamados ali do maligno, aquele que penetra nos nossos corações, que nos deixam aquela sensação de ser uma pessoa amarga, que reclama das coisas que vem acontecendo atualmente. Então, se tivermos todos essa fé, descrita por Paulo, explicada aqui pelo Espírito Emmanuel, levaremos a nossa vida de uma forma mais tranquila, mais leve, não livre dos sofrimentos, não livre das dores do nosso orbe terrestre, mas com aquela certeza, né, de que Deus ele não vai nos desamparar, Ele está em cada passo que a gente dá. O Deus, ele é aquele ser supremo, de infinito amor, misericórdia, bondade e justiça. Então, tudo que nós passamos tem uma consequência, foi fruto das nossas escolhas boas ou ruins, e serve para nos amadurecer, para que a gente adquira de fato essa fé em Deus, essa fé invencível e essa fé que nos proporcionará uma vida cheia de abundância, cheia de amor, né, cheia de coisas boas e consequência do que nós estamos plantando neste momento, aqui na nossa encarnação atual. Então, que guardemos no coração esses ensinamentos de Emmanuel, que guardemos no coração os ensinamentos de Paulo e que tenhamos a certeza, a fé, que Deus não nos desampara, que Deus está conosco e estará sempre conosco em cada dificuldade, mas também na nossa alegria, e que possamos vencer as nossas jornadas, os nossos passos aqui na Terra, sempre na guarida ali de Jesus Cristo, no leme desse barco, e com essa fé em Deus,
que não nos desamparar nunca. Que assim seja.